Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Graça e paz em nome de Cristo. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, você que está aqui presente. Você que está aí na sua casa e quiser aplaudir a Deus, também aplauda Ele, porque a Ele toda honra, toda glória, todo movimento de adoração. Amém. Daqui a pouquinho nós vamos estar trazendo a palavra do Senhor. Mas antes de trazer a palavra do Senhor, eu quero orar pela sua vida, né? Quero orar pela vida das pessoas, né, que me pediram oração, pessoas que nós estamos orando durante esses dias, né? São esses nomes que aqui estão, né? 81 nomes que nós temos orado por eles, né? Você que deu o nome a Georgina, né, mandou pelo Facebook, nós temos orado por você, né? Algumas pessoas já receberam alta e eu fiquei feliz com isso, né? Outras pessoas foram promovidas, né? Então, assim, Deus sabe de todas as coisas e nós somos também, gratos a Deus, porque Deus é bom em todo o tempo. Amém? Então, quero orar pela sua vida, quero orar para que o Senhor possa consolar esses corações, para que o Senhor possa se ajustar a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Estamos ao vivo, eu não sei se tem que acender a luz. Me ajuda aí a iluminação, depois a gente vai embora. Vamos lá? Vamos orar então? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Se você não souber o que pensar, pense em Jesus, Jesus, Jesus. Se você for um pouquinho mais pentecostal, pense em Yeshua, Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Messias, Filho do Deus vivo, o Deus encarnado, o Deus todo-poderoso, o Deus tremendo, o Jeová Sabaote, o Deus de guerra, o general de guerra, o Deus todo-poderoso, o Deus que fez todas as coisas, o Deus que está em todos os lugares, o Deus onipresente, onipotente, onisciente, um Deus maravilhoso, um Deus que vai aos céus e que depois envia o Espírito, e o Espírito habita em nós, e são o mesmo Deus, é 3 em 1, é a sua triunidade, Senhor, que opera em nós, e opera através de nós, e opera, ó Deus querido, aonde o Senhor deseja operar. E nós queremos, ó Deus querido, te rogar mais uma vez por essas pessoas que deram o seu nome para a oração. Ó Deus querido, visita, Senhor, em nome de Jesus, todo o sistema de saúde para que dê certo. E principalmente os seus profissionais, para que eles, ó Pai querido, sejam felizes na hora do seu trabalho. Ó Pai querido, que nenhum mal venha sobre a vida deles, Senhor. E que eles, ó Pai querido, sejam agraciados pelo Senhor. Para que, ó Deus querido, eles não peguem, ó Deus querido, nenhum vírus. Não só o Covid-19, mas nenhum outro vírus. Nenhuma outra enfermidade, ó Pai querido, que eles venham ser acometidos, ó Pai, para que eles possam, ó Deus querido, cuidar das pessoas em nome de Jesus. Que as tuas mãos, Senhor, sejam as mãos deles, tocando na vida das pessoas, e que as pessoas sejam curadas para a manifestação da tua glória em nome de Jesus. Quanto a nós aqui, Senhor, permita-nos cultuar o teu nome, ó Pai querido, e fazer com que a geografia, ó Deus querido, se renda a ti. E que o céu se abra, ó Deus querido, ao nosso respeito, e a adoração da terra possa chegar ao céu, e o Senhor possa se alegrar com isso, e possa dar um sorriso para nós, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e nós queremos ser no dia de hoje fortalecidos pelo Senhor. Guarda, ó Deus querido, esses que estão em casa, Pai. Guarda, ó Pai querido, da mesma forma, Pai, te pedimos que o Senhor guarde esses que aqui estão. Ó Deus querido, que a imunidade do corpo, ó Deus querido, seja elevada. Ó Deus querido, que praga alguma chegue à tenda dos teus filhos, e que os teus filhos, ó Pai querido, sejam, ó Deus querido, apoderados pelo Senhor. Ó Deus querido, porque a tua palavra diz que o Senhor, ó Deus querido, opera o seu poder através de nós. E ó Deus querido, nós queremos sim, Senhor, manifestar a tua glória nessa terra, para que o teu reino seja estabelecido. Oramos, ó Deus querido, pelo nosso Brasil também. Ó Deus querido, para que o Brasil seja cada vez mais, ó Deus querido, ó Pai querido, contagiado, ó Deus querido, pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor, e que todo mundo
nação caia por terra, ó Deus querido, em nome de Jesus. Ó Pai querido, te rogamos pelo presidente da República e seus liderados, ó Pai querido, dá sabedoria e graça em nome de Jesus. Ó Pai querido, que o Senhor possa receber esse culto, porque o culto não é nosso, o culto é para Ti. Te rogamos, ó Pai querido, em nome de Jesus, aceita, Pai querido, e que a atmosfera seja favorável para a Tua palavra, e que o Senhor, ó Deus querido, possa falar, ó Pai querido, através dela, ó Deus querido, aos nossos corações, e que o Teu Espírito tenha plena valia, que o Teu Espírito Santo, Senhor, tenha pleno acesso à mente e ao coração, à alma e ao Espírito, Senhor, para que haja um alinhamento, ó Deus querido, da terra dos céus, como Mateus 18 diz, que tudo que ligamos aqui na terra é ligado contigo no céu, que haja um alinhamento, ó Deus querido, do nosso ser, ó Deus querido, com o teu ser, e todo o mal que há no ser, todo o mal que há no corpo, ó Deus querido, humano, ó Pai, que todo mal, toda enfermidade, toda doença, Senhor, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus querido, confiados, ó Deus, que o Senhor opera em nós, ó Pai querido, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos, te adoramos, em nome de Jesus. Receba, Deus, toda adoração. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção. Eu quero colocar uma canção aqui e que você possa receber da parte do Senhor também através dessa canção. Você possa adorar essa canção aí, né, na sua casa também. Eu vou transmitir aqui para você. Fica aí comigo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode ficar de pé também aqui, em nome de Jesus. Chega ao coração. Você conhece ela, nós já ensaiamos. Agora vamos fazer ao vivo. Aleluia. Teu abraço, teu amor te me alcançou. Sem restrições, se Deixa essa música entrar dentro do seu coração. Quando você chegar em casa, fica repetindo ela. E quando eu te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti. Volto os meus olhos pra tua presença. Deixo
Aleluias. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Queremos mais de Ti, queremos ver a Tua face. Esse é o desejo do seu coração, contemplar a face do Senhor. Eu quero falar alguma coisa a respeito disso hoje, que Deus colocou no meu coração. Eu quero falar a respeito disso em Atos, no capítulo 1. Atos capítulo 1, houve um episódio muito interessante aqui, e que eu quero rapidamente, ministrar isso aqui no seu coração. Atos capítulo 1, apenas 3 versos da palavra de Deus. Atos capítulo 1, aleluia, glória a Deus. Você que está aí pelo Facebook, dá um oi, dá um ok aí, depois a gente curte lá também, glória a Deus. Compartilha, em nome de Jesus. Atos capítulo 1, um shalom da parte do Eterno aí para todos que estão pelas redes sociais. Aleluia. E aqui nesse episódio do capítulo 1, vão com Jesus para o Monte das Oliveiras. E aí quando eles chegam lá no Monte da Oliveira, acontece algo inusitado. Depois que Jesus deu uma orientação para eles, Jesus gera ali, um movimento com eles, gera a grande comissão, e Jesus comissiona eles, e o texto vai dizer no verso 9, assim: e quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem recebeu, ocultando Jesus dos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que está olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, assim como para o céu viste ir. Alô? Amém? Pai, em nome de Jesus, cativa a nossa mente diante do Senhor, cativa o nosso coração, Senhor, que a nossa mente esteja alerta em recebermos a Tua palavra. Após recebermos essa Tua palavra, Senhor, que nós, ó Pai querido, possamos, ó Pai querido, viver diferenciados nessa terra, e nunca mais, ó Pai querido, sejamos o mesmo, ó Pai, depois de ser ministrados, ó Deus querido, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Você que concorda, diga amém. O reino de Deus, diga assim, o reino de Deus. Amém? Eu quero falar exatamente um pouquinho, não vou entrar muito a fundo, mas eu quero falar sobre o reino de Deus. E o reino de Deus é muito interessante, porque Deus, Ele tem muito para realizar na sua vida. E é isso que está aqui no meu coração para eu falar para você. O que Deus colocou no meu coração a respeito dessa palavra é exatamente sobre realizações. O reino de Deus está para nós, porque Deus quer realizar muitas coisas através de você. Eu fiquei ontem, irmãos, eu fiquei assim, vislumbrado com a live de ontem que eu vi, porque foi de meio-dia à meia-noite, sabe? E eu fiquei assim, muito impactado com aquilo. E eu falei, gente, eu preciso de um em termos de culto, Irmãos, eu estou diante dos irmãos para trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração a respeito de realização. Por quê? Porque se você perceber o ministério de Jesus, o ministério de Jesus foi uma realização na vida dele. Jesus nasce, de forma sobrenatural, vive a sua vida natural como criança, como adolescente,
e depois assume o ministério que Deus colocou nas suas mãos, né? Com 33 anos morre, depois ele ressurge, né? Jesus ressuscitou, amém? E aí quando Jesus ele ressuscita, ele vai literalmente aos seus discípulos, e ali, junto aos discípulos, ele comissiona, né? Ele dá um direcionamento para os discípulos, né? E Jesus, ele impõe as mãos sobre os discípulos e abençoa os discípulos, como diz Lucas 24:50. Ele impõe as mãos sobre os discípulos, né? E nós percebemos nitidamente através desse texto que depois que Jesus abençoa eles, depois que Jesus impõe a mão e depois que Jesus praticamente despede deles, Jesus é assunto aos céus. E quando Jesus vai subindo, o que me chamou a atenção, o que Deus chamou a atenção para mim, né? O que Deus colocou no meu coração é exatamente o porquê eles estavam olhando para o céu. Né? Por que eles estavam olhando para o céu? Eu ouvi, né, um poema hoje, mais ou menos, que falava sobre a questão do navio, né, que a pessoa está, é um poema, e ele fala mais ou menos, eu não vou declamar o poema porque eu não tive acesso ao poema Iterline, né? Mas eu só escutei, né? Mas seria mais ou menos assim, né? Imagina você está no porto, e no porto tem um grande navio, e aí esse navio vai desatracar e vai embora para o mar aberto. E aí você fica olhando o navio está indo embora, e o navio vai ficando pequenininho, aquilo que era imenso aos seus olhos, aquilo que estava próximo de você, aquilo que era real para você, você poderia até tocar, entrar, você poderia estar naquele navio. E aí você fica no porto, e o navio vai mar adentro, e ele vai sumindo mar adentro, e ele vai ficando pequenininho, 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 e some. Talvez tenha sido mais ou menos como os discípulos estavam parados olhando Jesus, né? Jesus está junto deles, e daqui a pouco Jesus está sendo assunto aos céus, e Jesus está indo, Jesus está ali envolto à sua glória, e Jesus some entre as nuvens, entre a sua glória, entre a sua Shekinah. Só que tem um detalhe muito fundamental a respeito do navio, porque o navio sai dos teus olhos, mas o navio vai encontrar outro porto em outro lugar, sim ou não? E aí quando ele vai chegando no outro porto, quem está lá está vendo o navio chegar, sim ou não? E aí aquele navio que eles vão olhar e vão ver pequenininho, vai se aproximando, e vai se agigantando, e vai crescendo, e vai chegando perto, e atraca no porto, e agora o navio é uma realidade para aqueles que estão naquele porto. Então aquilo que se distancia dos seus olhos, pode ser que esteja chegando perto dos olhos de alguém. Jesus, ele sai e ele sobe, é assunto aos céus. Para nós ele some, mas quando chega na glória, ele assume o seu trono. Quando ele chega na glória, ele assume o trono que era devido a ele, porque ele saiu da sua glória, habitou entre nós, tomou forma de homem, morreu no madeiro, para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados e nós tivéssemos acesso ao céu. Amém ou não amém? Amém. E aí talvez, digo eu, né, talvez, há muitos que haveria de entender, né, esse episódio aqui exatamente como esse navio. Talvez os discípulos estavam vendo o seu navio da vida sendo ido embora. Talvez os discípulos estivessem olhando para Jesus, né, e era como se estivessem vendo o navio indo embora. Mas o ministério dos anjos adverte: o mesmo Jesus que subiu em glória descerá. Não foi isso que falou no verso 11? Os que lhes disseram: varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? Em outras palavras angelicais, por que estão parados de bobeira? Por que estão a ver navio? Ou seja, não fique parado. Tem mais coisas para realizar. Talvez tenha sido esse, né, o momento desses discípulos parados olhando o céu.
Porque os anjos vão falar, por que vocês estão parados aí, ô Galileus? Por que vocês estão parados? Tem mais coisa para fazer. Alô? Tem mais coisa para você. Tem mais coisas para você realizar. Porque Jesus havia orientado eles. Jesus, antes de subir aos céus, deixou uma orientação para os discípulos: permanecer em Jerusalém. Sejam as minhas testemunhas. Ou seja, pregue o Evangelho aqui em Jerusalém, em Samaria e até os confins. Então eles estavam ali com a sua missão. Eles não podiam ficar ali simplesmente parados olhando o céu. Alô? Talvez os anjos estavam falando para aqueles moços. Os anjos estavam falando assim: não é para vocês ficarem aqui parados de bobeira. Tem mais coisas para fazer em outro lugar. Tem gente, querido, estagnado, parado, sabe? Estão estagnados, parados por causa dessa onda do Covid. E aí esperam a onda do Covid passar para depois querer realizar alguma coisa. Ei, vou te dizer uma coisa que Deus colocou no meu coração. Enquanto você está em casa, vai projetando aquilo que você quer realizar, para que quando você sair de casa, você possa fazer tudo aquilo que você planejou. Por quê, pastor? Porque planejar é do homem, o executar é de Deus. Então você não precisa ficar esperando a onda do Covid passar, para depois querer realizar. Alô? O que você quer realizar? Porque o que você quer realizar só depende de você mesmo. Como assim? Eu dependo de outra pessoa. Eu dependo de um organismo. Eu dependo de uma agência. Ei, o que você quer realizar só depende de você. Porque o mais Deus fará. Amém. Alô? Porque quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. Então o que você quer realizar, você precisa simplesmente, querido, começar a projetar. Só o princípio da vontade já é uma grande coisa. Ah, pastor, mas eu nem sei se eu consigo entrar na faculdade. Eu coloquei lá, né, um vínculo da Estácio com a prefeitura de Belfort Roxo, que eles estavam dando bolsa de 80% na faculdade. Sabe o que eu e a Georgina fizemos? Nós nos inscrevemos. Coloquei lá no link da igreja. Não sei se vocês viram, mas nós colocamos o link lá. Né? Mas por quê? Porque eu nem pensei, eu até liguei para um amigo meu, pastor Walter, né? Eu liguei para ele para poder perguntar para ele o que eu fazia, porque eu estava perdido, porque eu nem pensei, eu não estava nem pensando, nem cogitando a ideia de fazer outra faculdade. Para mim, teologia está muito bom e obrigado por aquilo que eu faço. Mas na verdade, eu resolvi me inscrever. Pelo menos o princípio da vontade já é uma grande coisa na sua vida. Se você só tiver a vontade, isso já é o começo de alguma coisa. Agora você não está com vontade de mais nada. Tem gente que está parada em casa sem vontade de viver. Repreende esse espírito, sabe, de miséria na sua vida, de morte, esse espírito de depressão. Na verdade, eu repreendo isso em nome de Jesus. Todo esse espírito que te paralisa, espírito maligno, o que você não pode ficar é parado. Talvez os discípulos estivessem ali parados olhando o céu. Sabe? Por quê? Porque se você ficar parado olhando o céu, você pode gerar prejuízo no reino. Imagina esses discípulos agora. Estão ali parados olhando o céu. Simplesmente Jesus foi embora. E agora? Eu não sei, querido, o que te paralisou, mas você não pode ficar parado. Porque tem muita coisa para você realizar ainda. E principalmente se você quer entrar no céu, você precisa começar a projetar. E aí quando você pensa em projetar, Jesus contou uma parábola, eu quero contar ela para você. Essa parábola de Mateus 25, e eu não vou ler o texto, eu só vou comentar o texto de Mateus 25, é a parábola das virgens. Todo mundo já conhece essa parábola. Né? A parábola que conta a história de 5 virgens prudentes e 5 virgens que eram tidas como loucas. Por quê? A história é mais ou menos assim, do texto. Né? Elas saíram para ver o noivo. Elas saíram para esperar o noivo. As noivas saíram para esperar o noivo. O que elas fizeram? Elas prepararam uma lâmpada, uma lamparina. Essa lamparina da época, né, é aquela coisa com azeite dentro, um pavio, e você acende e aquilo vai aceso. E elas saem. Então penso eu que elas prepararam aquela lamparina. Elas pegaram óleo,
colocaram óleo dentro da lamparina, elas botaram o pavio, ou compraram isso pronto, eu não sei, mas elas prepararam para que elas pudessem acender aquela lamparina e elas pudessem ir atrás do noivo, ou seja, elas pudessem ir atrás do objetivo delas. Qual era o objetivo delas? O noivo. Amém ou não amém? Qual é o seu objetivo? Elas prepararam a lamparina. Elas prepararam a lamparina e foram. O que você tem preparado? O que você está preparando? E uma terceira coisa é que elas foram. Então, se elas foram, não é para você ficar parado. É para você ir. É para você começar a pensar em executar. Alô? Você está aqui? Amém ou não amém? Então elas fizeram isso. Só que no percurso, o noivo demorou. No percurso, na trajetória das noivas, das virgens, melhor dizendo, né? Nesse percurso delas, o noivo demorou. Resultado da história, as 5 tidas como loucas, chegaram para as outras 5 prudentes, que além de ter levado o azeite na lamparina, levaram o azeite extra. Não é do supermercado não, é a parte, né? Um pouquinho a mais. Amém, amém? Levaram um pouquinho a mais. E aí aquelas que terminaram o seu azeite, elas pediram às sensatas que dessem azeite para elas. E aí elas disseram, nós não vamos dar, porque vai que a gente dá para vocês esse azeite, e aí na hora de nós encontrarmos o noivo, nós não temos azeite na lamparina, vai acabar o de vocês, como já acabou, e vai acabar o nosso também, e ninguém vai chegar nesse negócio. Resultado, vai lá e dá um jeito de comprar. As 5 foram comprar o azeite. E aí o que aconteceu? Quem sabe da história? O que aconteceu? Quando as 5 saíram para poder comprar o azeite, o noivo veio. Alô? Sim ou não? O noivo chegou. E agora, quando o noivo chega, o texto, ele vai dizer que as 5, elas entraram com as lâmpadas, entraram para o reino de Deus. Né? Para eu não perder o texto vai dizer, verso 7, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram a prudente, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Verso 11, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Elas foram comprar. E aí o que aconteceu? Elas não conseguiram entrar nas bodas. E aí o verso 12 diz, e o noivo, né? E ele respondeu e disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus estava contando essa parábola porque ele assemelhou esta parábola ao reino. Ele está falando que o reino de Deus é semelhante a isso. E eu estou falando para você de realização. E eu estou falando para você que você precisa preparar, que você precisa projetar, para que quando você estiver na sua caminhada, você não possa se paralisar, possa ser paralisado. Porque o que aconteceu com elas agora foi exatamente isso. As virgens, né, que foram buscar em outro lugar, que foram comprar, elas compraram. Mas quando elas chegaram tarde demais. Alô? Ou seja, você está tão parado que nem o que você tem de conhecimento de Deus vai garantir as portas abertas para entrar no reino dos céus. Eu vou repetir essa frase porque essa frase foi muito pesada quando o Espírito Santo colocou no meu coração. Essa frase é muito pesada que diz, você está tão parado
que nem o que de conhecimento de Deus vai garantir as portas abertas para a entrada no reino dos céus. Ah, pastor, mas eu já aceitei Jesus. Ah, eu já confessei Jesus. Mas você parou em algum momento da sua vida. E essa paralisação pode te custar as portas fechadas, assim como custou para essas virgens. Alô? Você está aqui? Amém ou amém? Uma segunda coisa que nós começamos a pensar a respeito desse texto, né? E a dica aqui, né? Fica, compartilha aí, né? A dica aqui é vigiai, porque isso foi que o anjo falou. Vigiai e orai, amém? Diga para alguém assim, vigiai, né? Cutuca o esposo aí do seu lado, cutuca o filho e diga assim, vigiai. Vigiai. O que estão fazendo? Parado, olhando para o céu, disse o anjo aos discípulos. O que vocês estão fazendo aí, parado, contemplando o céu? Ou seja, a segunda coisa é, o mesmo que subiu vai descer. Ou seja, Jesus subiu, Jesus foi, mas Jesus volta. E João, e aí eu vou ler esse texto, porque esse texto é muito forte, lá em Apocalipse capítulo 21, e eu também conheço a história e sei que você conhece, diz assim, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Verso 2 do 21 de Apocalipse. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, e ele será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas passaram. Alô? Nem você e nem os anjos do céu podem revelar o dia desse acontecimento. Amém ou não amém? Ninguém pode revelar o dia desse acontecimento, mas você não precisa ficar parado olhando para ontem. Alô? Não é porque você não sabe quando Jesus vai voltar, é que você vai ficar despreparado. É que você vai começar a relaxar a sua vida evangélica, a sua vida, né, cristã. Não é porque Jesus, ao teu ver, ao teu olhar, porque você está olhando para o céu, porque você ficou como os discípulos, parado, olhando para ontem. Porque olhar para ontem é como você olhar para o passado, amém ou não amém? O dia de ontem não vai voltar mais. Na verdade, nem os 5 minutos atrás vai voltar mais, né? É igual pregar nas redes sociais. Você prega nas redes sociais, se você falar uma besteira, já era, já foi. Você vai deletar, mas um montão de gente já viu a asneira que você falou. Alô? Então você não pode ficar parado olhando o passado. Você não pode ficar parado olhando o dia de ontem, assim como os discípulos estavam parados olhando para o céu. Talvez, querido, quando eles estavam ali parados olhando para o céu, eles ficavam pensando assim, e agora? O que eu faço? E agora, o que vai ser de nós? E agora? A gente viveu tão bem com Jesus. Jesus estava junto conosco e nós curamos as pessoas. Jesus estava junto conosco e o paralítico andou, o cego enxergou, o surdo ouviu, até o morto ressuscitou. E agora? Jesus só subiu aos céus, eles ficaram parados olhando, e agora? Eles ficaram tão, irmãos, eles ficaram tão estupefatos, eles ficaram tão boquiabertos com a subida, com a glória que estava envolvendo Jesus, que eles nem viram os anjos que pararam do lado deles. Porque o texto diz que parou 2 anjos ao lado deles de branco. Eles nem viram, de tão parados que eles ficaram. Alô? Tem gente, querido, que não está conseguindo contemplar a glória de Deus aqui na terra, porque está parado olhando para o céu, esperando a glória descer. Alô? E a glória já está sendo manifestada aqui na terra, porque Deus já deu ordem aos anjos, porque Deus já liberou do seu favor sobre nós, e nós estamos manifestando o reino de Deus na terra,
Porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus tem que vir a nós para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como é feita no céu. Alô, quantos estão aqui? Quantos estão entendendo? Eu não sei a sua vida, eu não sei o que você faz, não sei a sua idade, não sei quanto tempo de vida você tem. Talvez as pessoas podem ser até novas, né? Talvez você pode até ser novo de idade, mas fica parado porque alguma coisa te frustrou no passado. Porque eu digo os mais novos? Porque os mais velhos, irmãos, no fundo do coração, eles estão aqui para nos ensinar, amém ou não amém? Os mais velhos já viveram tanta coisa, já tomaram tanta marretada, que eles já estão adormecidos de tanta marretada. E nós que somos novos não aguentamos a marretada, não aguentamos a dor, nós não aguentamos a espetadinha, alô? E eles já estão, sabe, já têm idade e eles já viram tanta coisa nessa terra acontecer que eles já não duvidam nem de mais nada. Não é? Tem gente que fica duvidando de coisas, mas quando você entra lá nos vídeos de coisas, né, de aberrações, você vê coisas assim, meu Deus, como pode isso acontecer? Não é? Você pensa que isso não vai acontecer, mas acontece. Né? A gente estava vendo aquele série do Grey's Anatomy, né, que é de hospital, que a Georgina trabalha em hospital, mas quando chega em casa quer ver série de hospital. E aí eu vi uma cena muito inusitada, o cara entrando na maca com um machado no meio do peito. A Georgina falou, se eu te contasse, que ela não me conta, graças a Deus, se eu te contasse o que entra lá no hospital, ia ser maior do que esse machado. Eu falei, meu Deus. Então na vida real tem muita coisa que você pode não ter visto, ainda não viu, não é? Mas se você está parado e não consegue contemplar a glória de Deus na sua vida, eu quero te dar um alerta hoje. Vigiai! Alô? Eu quero te dar um alerta, porque Deus quer realizar muita coisa na sua vida. Então não deixe que as coisas do passado te paralisem no presente, alô? Eis que eu te digo, meu servo. Se eu fosse pentecostal agora eu ia fazer shhh. O que você faz, o que você fez no verão passado, não importa. Alô? O que importa é o seu presente. Porque Deus quer te projetar para um futuro. Amém ou não amém? Então não fique contemplando o que já passou. O que já passou, não importa, meu irmão. O que importa é o que Deus vai fazer na sua vida. O que importa é o que Deus vai realizar através da sua vida. Sabe o que os discípulos faziam depois da chamada do anjo? Porque eles tomaram uma chamada, sim ou não? Os anjos deram uma chamada nos discípulos aqui. Os discípulos parados, olhando para o céu. Aí o anjo, acorda! Varões galileus, por que estão parados olhando para o céu? Depois dessa chamada, sabe o que eles fizeram? Sabe o que os discípulos fizeram? Está no texto. O texto no verso 12 vai dizer, voltaram para Jerusalém. Da onde Jesus falou para eles ficarem? Ficai em Jerusalém. Isso está no verso anterior, aqui no capítulo 1 mesmo. O próprio Jesus havia dado essa ordem para eles no verso 4. Eles determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Por que não se ausentar de Jerusalém? Porque, literalmente, isso vai significar que ainda dá tempo das pessoas voltarem a realizar a vontade de Deus na vida. Ainda dá tempo de você realizar a vontade de Deus na sua vida. Amém. Eles voltaram para Jerusalém. Jesus, ele dá uma ordem para eles permanecerem em Jerusalém. E que eles pudessem ficar ali em Jerusalém, porque com certeza havia muito mais para realizar. Porque o próprio Jesus havia dito que obras maiores faríamos. Alô? Amém. Obras maiores faríamos. Os discípulos, eles seguiram a Jesus até o Monte das Oliveiras. Inclusive eu fui lá no Monte das Oliveiras, né, em 2013. Final de 2013 eu fui no Monte das Oliveiras. Eu vi a oliveira, né? Eu vi a oliveira que deu sombra para Jesus.
3.000 anos a árvore tem lá em Jerusalém. Ela é gigantesca, só que ela está cercada, né? Porque muita gente passava lá e tirava folhinha para levar para casa, superstição, né? E aí as pessoas, então, eles cercaram aquela árvore milenar, né? Ali no Monte das Oliveiras. Lugar, irmãos, que você entra, quando você chega no Monte das Oliveiras, que você sente um negócio de Deus assim em você. Seu coração começa a ficar aliviado. Parece que você se aproximou mais de Jesus. Sabe, eu não sei as outras pessoas, quem passou por lá, né? Mas eu sei que esse foi o meu sentimento no Monte das Oliveiras. Sabe, Jesus estava ali e os discípulos, eles foram com Jesus até o Monte das Oliveiras. Eles contemplaram ali o sobrenatural. Eles tiveram ali uma experiência com Jesus, uma experiência, sabe, sobrenatural, algo surreal, algo que não dava para descrever, porque a Shekinah de Deus estava envolvendo Jesus. Jesus estava sendo assunto aos céus. Esses camaradas falaram em línguas. Esses camaradas, eles curaram coxos. Alô? Você está aqui? Só com a pregação de Pedro foram 4.000 pessoas convertidas. Mas o que aconteceu quando eles chegaram no Monte das Oliveiras? Eles ficaram parados, contemplando o céu. Eu quero ser boca de Deus nesse lugar, querido. Eu quero te dizer que o que você está fazendo, parado, olhando para ontem, o que você está fazendo parado, olhando para o nada, é como aquele despertador, né? Vigiai, vigiai. Acorda, crente! Alô? Acorda, porque Jesus está voltando, amém ou não amém? Jesus está voltando. Nós não sabemos o tempo, mas Deus sabe o tempo. Deus sabe o tempo de realizar as coisas na sua vida. Deus sabe o tempo que vai levar para completar aquilo que Ele iniciou com você, aquilo que Ele iniciou com a igreja de Cristo na terra, aquilo que Ele fez valer para que o reino dele fosse estabelecido. E Jesus fez valer a cruz do Calvário por mim e por você, amém ou não amém? Amém. Talvez você se converteu, mas quando foi para uma igreja, alguém te entristeceu e você saiu. Alô? Talvez tenha sido um líder numa igreja e aí cansou, não conseguiu entender a dispensação do Espírito para você e você saiu. Talvez você tenha evangelizado muitas pessoas, mas saiu. Talvez tenha sido muitas pessoas, ensinado muitas pessoas através da palavra de Deus, mas saiu. Talvez tenha cantado até no altar. Talvez tenha sido um levita de Deus, tocado um violão, tocado uma bateria, mas saiu. Esse que eu te digo, meu servo, hoje eu estou meio pentecostal. Volta para Jerusalém, alô? Volta para Jerusalém, porque é em Jerusalém que o Senhor realizou, sabe, um dos maiores milagres na vida dos discípulos. Derramou do seu Espírito sobre eles. Porque o próprio profeta Joel já havia profetizado que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e os primeiros a receberem desse derramamento foram os discípulos de Jesus. Ei, quando você está mais próximo de Deus, as primeiras coisas que Deus tem a fazer, começa por você. Quando você está mais conectado com Deus, quando você está mais junto de Deus, quando você está na expectativa da realização de algo, quando você está querendo e está projetando as coisas para fazer em Deus, Deus conta contigo, e as primeiras coisas que Deus vai realizar através de você. Deus vai mandar do céu, e quem vai ser o primeiro a receber? Diga eu. Diga, quem vai ser o primeiro a receber? Diga eu. Você vai ser o primeiro a receber, por quê? Porque você não está parado contemplando o céu, você está vendo e envolvendo e fazendo a glória de Deus se mover na terra, porque a glória de Deus vem através do Espírito que habita em você, de dentro para fora. Alô? Amém. Você está aqui? Amém ou não amém? Eu lembro, querido, e aí eu termino
com essa palavra. Eu lembro, eu escrevi algumas coisas para eu não esquecer, porque já tem muito tempo. Eu me converti em uma igreja e fiquei durante 8 anos naquela igreja. Assim que me converti. Inclusive eu fiz alguns projetos, né, para realizar as coisas. Inclusive até cantar. Eu pelo menos tentar cantar, né? Até tentar cantar no coro da igreja eu tentei. Eu lembro que uma vez eu estava no culto, né, e no culto estava cantando uma canção muito antiga, que diz ao único, né, o único que é digno de receber. E aí a minha mão foi levantando sozinha, e aí o irmão que estava do meu lado pegou a mão e foi. E aí o irmão foi baixando a minha mão. Eu lembro disso. E aí eu mesmo, né, comecei a me envolver, né, com a música na igreja, lá no coral. E aí, na verdade, eu não era muito bom para cantar, né? Não sei se o irmão sabe disso, mas eu vou falar. Aí o irmão virava para mim e dizia assim: vai fazer outra coisa. Né? Eu ia lá no coral ensaiar, e aí o irmão virava para mim e falava assim: vai fazer outra coisa. Eu poderia ter me frustrado com essa palavra e poderia ter saído, assim como você, que talvez tenha saído por algum motivo desse. Mas eu não saí. Sabe o que eu fui fazer? Outra coisa. E aí eu fui para o som da igreja. Fui trabalhar no som da igreja, fui fazer outra coisa. E aí eu lembro que uma vez uma irmã foi cantar. Essa irmã até é minha cunhada hoje. E ela foi cantar, só que na época era playback. Eu não sei se ela lembra disso. E ela foi cantar em playback, só que o playback tinha um problema. O playback tinha uma volta. Que quando você começava o playback começava baixinho. E aí, quem vai cantar pede para aumentar. Eu aumentei o volume. Aí o que aconteceu com o playback? O playback deu uma volta. Quando o playback deu uma volta, o som... Aí eu só escutei uma voz no microfone dizendo assim, que não foi a da minha cunhada, claro: vamos orar pelo irmãozinho do som, porque ele não sabe o volume, ele não sabe onde é o botão de abaixar volume. Mas eu estava ali, né? Eu estava ali categoricamente tentando abaixar o volume devagarzinho para não cortar a irmã, né? Mas enfim, aí veio no meu espírito qual voz? A voz daquele irmão: vai fazer outra coisa. Hã? Aí, você pensa que eu desisti? Eu não desisti, eu poderia ter desistido, mas o que eu fiz? Eu fui fazer outra coisa. E aí eu fui para o seminário. E aí eu lembro que no 3º ano, irmãos, do seminário, por causa de uma fofoca, né, e essa fofoca colocaram o meu nome, né, e eles resolveram a me excluir da igreja. Né? Foi uma comissão de disciplina lá, e foi me excluir, me mandar embora. E aí, o que veio aos meus ouvidos? Aquela voz: vai fazer outra coisa. E aí, sabe o que eu fiz? Eu fui para outra igreja. Eu saí daquela igreja que eu fiquei 8 anos, fui para outra igreja. Quando eu cheguei lá na igreja, né, que eu me envolvi com a igreja, né, eu estava um dia orando por alguém, e isso é meu testemunho, quero que você preste atenção. E eu estava orando por alguém, e outra pessoa colocou a mão no meu ombro e falou assim: quem é que te autorizou a orar? E aí qual foi a voz que eu ouvi no meu ouvido? Outra coisa. E aí sabe o que eu fiz? Fui para outra igreja. Fiquei 5 anos nessa igreja. Depois eu fui para outra igreja. E aí quando eu cheguei lá, nessa outra igreja, eu comecei a olhar para o céu. Eu comecei a contemplar o céu. Por quê? Porque a igreja adorava, a adoração na igreja era tão profunda, sabe? O movimento da igreja era tão profundo, a adoração da igreja era tão profunda
comecei a contemplar o céu. Comecei a olhar a glória de Deus. Comecei a ficar parado. Eu fiquei 4 anos parado olhando o céu. E aí qual foi a voz que eu ouvi? Vai fazer outra coisa. E aí eu fui para outra igreja. E aí quando eu cheguei lá nessa outra igreja, que eu fiquei 7 anos mais, eu comecei a fazer um montão de coisa nessa outra igreja. Se eu fosse contar para os irmãos o que eu fiz nessa outra igreja, irmãos, foi muita coisa. E aí, até mesmo depois de consagrado, enfim, muita coisa, muita coisa. Depois que eu coloquei a minha vida em risco, né? Para Deus, estou dizendo para Deus, amém? É algo espiritual, eu estou dizendo para Deus, né? Depois que eu coloquei a minha vida em risco, eu ouvi o anjo mais uma vez falando para mim, vai fazer outra coisa. E hoje, irmãos, eu estou aqui, vai fazer 6 anos que eu estou aqui como pastor da primeira igreja batista em Vila São Luís, Belford Roxo, Rio de Janeiro, Brasil, América Latina, globo terrestre. Alô? Sabe por quê? Porque eu decidi não parar. Eu decidi realizar, eu decidi fazer, não foi por causa das outras pessoas, não importa o que as outras pessoas fizeram comigo, não importa o que as outras igrejas fizeram comigo, eu não queria ficar ali contemplando simplesmente o céu, eu não queria ficar parado vendo o navio, eu não queria simplesmente ver o navio indo embora, eu queria era literalmente entrar no navio de Deus e percorrer todo o oceano com ele, alô? Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer fazer muitas coisas através de você. Deus quer realizar muitas coisas através de você, alô? Ei, quero deixar aqui um recado para você que está ouvindo e que talvez esteja desigrejado ou esteja nessa situação de muitas coisas que te afastaram para Jesus. Rua Florestal, número 3. Vila São Luís, Belford Roxo. Alô? Se você está contemplando o céu, está parado, ei, fica aqui a dica. Deixa aí agora o like, depois compartilha com alguém, porque o Senhor está falando com você. Acorda, crente! Alô? Em nome de Jesus, vigiai, porque Deus quer realizar muitas coisas na sua vida. Deus quer fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Amém ou não amém? E aí, querido, estou aqui, estou literalmente tentando em Deus projetar algo para que Deus possa realizar algo através da sua vida, através dessa igreja, através dessa localidade. É por isso, querido, para vocês que nós precisamos colocar aqueles canhões de luz para cima. Hoje a Jéssica brincou comigo, a minha filha brincou comigo e me mostrou um joguinho no computador, e dentro do joguinho do computador tinha 2 lâmpadazinhas, 2 luzes jogando para o céu, e aí ela veio com o celular, com o joguinho, mostrou para mim e falou assim, aqui papai. Aí eu olhei e falei, pô, que legal o joguinho. Ela, sabe o que é essas luzes aqui? Eu não. Aí ela, Vila São Luís. Aí eu falei, uau, Jesus, eu havia esquecido, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Ei, agora a nossa meta nesses dias, aproveitando todo esse ensejo da onda do Covid, nós vamos começar a fazer uma forma de comprarmos essas luzes e colocarmos essas luzes aqui nesse quintal, para que o céu de Vila São Luís seja iluminado e para que as pessoas olhem lá de longe e perguntem assim, que luz é aquela naquele céu? Ali é Vila São Luís, ali é onde Jesus opera milagre, ali é onde o Espírito Santo de Deus fala mais perto, ali é onde as pessoas são transformadas, ali é onde as pessoas são curadas, ali é onde as pessoas têm mais de Deus na sua vida, ali é onde Deus realiza através da vida das pessoas, ali as pessoas vão viver a glória de Deus nessa terra, até que Jesus venha e leve a sua igreja. Eu posso ouvir amém? Você pode aplaudir a Ele? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! E se tiver patrocinador aí, aproveitando ao vivo, manda recurso para cá, porque a gente vai precisar de recursos para isso.
Porque cada luz dessa é mais de 3 mil reais. Cada lâmpada dessa para projetar no céu. Alô? Porque isso é o que Deus colocou no meu coração assim que vim para cá 6 anos atrás. E com esse tempo caiu no esquecimento. E hoje, através dessa palavra, o Senhor falou: realiza. Eu quero que você seja instrumento de Deus para realizar. Em nome de Jesus, amém. Já tem boca profética falando que vai se cumprir, eu acredito. Eu quero orar nessa hora. Quero orar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu acredito piamente. Glória a Deus. Eu quero orar pela sua vida mais uma vez. Quero aproveitar aqui que ainda estamos ao vivo. Quero orar mais uma vez pela vida desses que aqui estão em casa. E quero impetrar a bênção. Você pode ficar de pé, pode fazer a mão assim, uma forma de... Faz uma conchinha, como um ato profético. O que é ato profético, pastor? Ato profético é aquilo que você quer que seja realizado na terra e que você traz lá do céu. E Deus vai derramar a bênção sobre a sua vida. E se Ele vai derramar a bênção, então esteja preparado para recebê-las. Pai eterno, Pai de realizações, ajuda-nos, Senhor, a realizarmos. Ó Deus querido, não permita, ó Deus querido, que vírus maldito nenhum paralise a tua igreja, Senhor. Ó Pai querido, em nome de Jesus, repreende, Senhor, o devorador, o migrador, o roubador, o gafanhoto. Repreende, ó Deus querido, toda a hoste de Satanás através desse vírus, em nome de Jesus. Ajuda, ó Pai querido, todos aqueles que estão envolvidos, ó Deus querido, a fazer a cura acontecer. Ó Deus querido, ajuda os cientistas a descobrirem, ó Deus querido, a solução para esse problema em nome de Jesus. E, ó Deus querido, enquanto isso não acontece, ó Deus querido, vai gerando uma imunidade espiritual. Ó Deus querido, que o sangue de Jesus seja um manto de invisibilidade sobre a vida dessas pessoas que estão nos ouvindo agora. Ó Deus querido, para que, ó Deus querido, sejam livres de todo esse mal em nome de Jesus. E se, ó Deus querido, algum enfermo está nos ouvindo agora, eu quero, ó Pai querido, declarar, ó Pai querido, a cura, ó Deus querido, nesta hora. Ó Deus querido, em nome de Jesus, venha, ó Deus querido, do alto da cabeça, sola dos pés, Senhor, queimando, ó Deus querido, todo o mal, Senhor, toda a enfermidade, todo o nódulo, Senhor, todo problema sanguíneo, ó Deus querido, em nome de Jesus, todo problema renal, todo problema cardíaco, Senhor, todo problema mental, dos meus irmãos, daqueles, ó Pai querido, que um dia proclamaram Jesus como Senhor e Salvador, e hoje estão parados, que estão desigrejados, Espírito Santo, que convence o homem, convence a necessidade de estarem, ó Deus querido, fazendo aquilo que é bom para Ti, Senhor, ó Pai querido, fazendo a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus querido, nesta hora, e pedimos, Espírito do Senhor, ó Deus querido, invade, Senhor, invade no bom sentido, ó Deus querido, todo leito, ó Deus querido, todo leito de hospital, aonde há um enfermo acamado por conta do Covid-19. Ó Deus querido, em nome de Jesus, restaura toda a respiração agora. Visita, Senhor, o pastor Ricardo Reis. Ó Deus querido, que ele não seja entubado, ó Deus, mas, ó Pai querido, que funcione os pulmões agora, em nome de Jesus, de forma, ó Deus querido, tão ímpita, Senhor. Meu Pai querido, que ele, ó Deus querido, levante daquele leito e dê glórias ao Teu nome, porque o Senhor é poderoso, ó Deus, para trazer a vida na vida do Teu Filho, em nome de Jesus. Ó Pai querido, que o Teu amor nessa hora, que o amor agape do Jeová Sabaote, que a graça salvífica do Filho Yeshua HaMashiach e as doces consolações do Nordeste venha sobre a tua vida, meu irmão, sobre a tua vida, minha irmã, sobre a vida dos teus aí na tua casa, e sobre a vida de Deus, sobre a vida desses que aqui estão, sobre a tua vida, minha irmã, sobre a tua vida, meu irmão, sobre a vida de todos aqueles que proclamam Jesus Cristo, que estão espalhados na face desta terra. Que estas bênçãos venham no dia de hoje, até ecoar na eternidade. E quem recebe, diga: eu recebo. Eu recebo.
Vai na paz, Deus te abençoe. Fica com Deus. Uma boa noite. Shalom, shalom, graça e paz. Fica na paz. Fica com Deus. Em nome de Jesus.